A paz do Senhor, povo de Deus e co-herdeiros de Cristo. Essa quem vos fala é pregadora Rose Barros, aqui de Maceió, Alagoas, diretamente do canal Iluminação para a Mente. Isto mesmo, iluminação para a nossa mente através da luz da palavra. Hoje a nossa meditação vai estar escrita em João capítulo de número 8, versículo de número 31 e versículo de 32, que está escrito: disse Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que indicativa maravilhosa Cristo ele estava ensinando naquele momento. Se você for observar todo o contexto de João no capítulo 8, Jesus estava ensinando passo a passo a todos aqueles que o acompanhavam. E nesse momento do versículo 31, foi importante Jesus ressaltar e dizer duas diferenças. A primeira, daqueles que criam em Cristo. É bem verdade que nós entendemos que a maioria cria em Cristo só pelo fato de que Jesus trazia conforto, de que Jesus trazia libertação. O conforto que Jesus trazia era da esperança e da perspectiva de saber que o libertador estava ali para cumprir a palavra. Então muitos criam em Cristo pelo milagre dos leprosos, pelas curas dos cegos e pela a forma que Cristo falava da palavra. Então Jesus disse que para aqueles judeus que estavam naquele momento, que se eles criam e se eles permanecessem na palavra, verdadeiramente eles eram considerados os seus discípulos. Mas quando Jesus fala em crer, ele estava falando para aqueles judeus especificamente que eles estavam crendo só pelo fato do que eles estavam vendo. Aí Jesus vai e completa: se permanecer na palavra, naquilo que eu estou ensinando, naquilo que eu estou proferindo e cumprindo, verdadeiramente vocês são os meus discípulos. Então só crer em Cristo só traz aquele conforto que nos diz que nós somos libertos. A gente precisa crer e ser discípulo. Por quê? Porque ser discípulo é se tornar aprendiz dos ensinamentos de Jesus. Hoje em dia muitos só querem crer para ter os benefícios que Jesus traz, mas muitos crê e se torna discípulo. Se tornar discípulo é ter uma credibilidade maior de conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Veja que quando Jesus explica para vocês que creem e que permanecem na palavra, é firmado como aprendiz, como discípulo, conhecendo a verdade e a verdade libertando vocês. Aí a gente separa que só crer em Cristo não provoca libertação em nossas vidas e nem em nossa mente. A gente precisa crer em Cristo e continuar seguindo os seus ensinamentos e obedecendo a palavra. Tem que ser um conjunto, tem que ser a credibilidade, o objetivo de que Cristo salva, de que Cristo liberta, de que Cristo transforma e dá continuidade em obediência no que está escrito na palavra, para permanecer livre, porque é conhecendo a verdade que a verdade vai me libertar de toda opressão do maligno que quer aprisionar. Ser discípulo é permanecer e praticar a palavra. Veja que Jesus, ele nos dá um esclarecimento através do Evangelho, e o Evangelho é simplesmente para dizer que Cristo Jesus, ele transmite a justificação pelo seu sangue. Então, através de Cristo, que é a verdade, que transforma pela verdade, nos justifica diante de Deus pelo seu sangue. Então, você deve hoje entender que se a partir do momento você só está crendo, você tem que participar da palavra obedecendo. Quem obedece os princípios recebe milagre. É automático. Quando a palavra do Senhor nos ensina que devemos orar confiando e crendo que Ele, o Senhor, Ele vai ouvir as nossas orações, a gente sabe que tem um objetivo, mas a gente deve praticar a palavra. Você não esqueça disso, coloque isso no seu coração. Pratique aquilo que está escrito e confie naquilo que é Jesus. Por quê? Porque conforme o Evangelho nos ensina,
Conhecer a verdade, conhecer Jesus, conhecer os seus ensinamentos é fazer parte de uma forma de vida verdadeira em Deus. Isso mesmo, no Deus que justifica, no Deus onipotente, no Deus onisciente e onipresente em nossas vidas. E nós temos o direito de quê? Nós temos o direito de ser livre do pecado, de ser livre das forças malignas, de ser livre exatamente das limitações mortais. A partir do momento que eu creio em Cristo, mas eu sigo em obediência até que Ele volte, até que Ele arrebate a igreja escolhida, eu vou ter direito de ser livre, livre das opressões malignas. Também em João capítulo 1, só que no versículo de número 7 vai estar escrito com testemunhos de fato de que Jesus é a luz verdadeira. Então, se Cristo é a luz verdadeira, o que é que eu entendo nessa noite? Que toda a raiz da verdade, que toda a raiz que traz essa salvação e transformação vem de Deus, através de Cristo Jesus, para libertar todos das limitações do pecado, das limitações malignas e mortais. Toda a raiz da verdade, ela vem de Deus, que seja filosófica, que seja científica, que seja religiosa. A raiz, ela vem de Deus, através de Cristo Jesus. O que é que hoje nós podemos extrair desse texto simples e desse texto objetivo? Que crescer em verdade é crescer em Deus através de Cristo Jesus. Então fique com esta palavra neste dia. Entenda que quando existir questões que queira tirar o objetivo daquilo que Deus já falou para você, conheça a verdade por trás disso. Conheça o objetivo de Deus por trás disso. Que seja ela através da filosofia, que seja ela através da ciência, que seja ela através da religião. Saiba que toda a raiz da verdade vem de Deus e se apresenta em Cristo Jesus. Então, se você crê em Cristo e se você é discípulo dele, se você é aprendiz da sua palavra, é confiante dessa palavra, então receba hoje a libertação da angústia da sua alma. Que você sinta agora a libertação dessa opressão que quer dizer para você que acabou. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo permanece sendo a verdade. E se você conhece a verdade libertará. A verdade, ela tem capacidade de libertar seu familiar. A verdade tem capacidade de curar a sua vida emocional, física. Então essa frase, conhecereis a verdade vos libertará, é simplesmente dizendo para você, conheça mais de Cristo, viva mais a essência de Cristo, permaneça mais recolhendo da palavra quem é Cristo, porque a partir do momento que você sabe que no simples toque ele realiza, aí você fica livre, aí você se liberta. É isso que o Senhor hoje quer falar com você. Se verdadeiramente crer e permanecer na minha palavra, sois os meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente crê, se verdadeiramente tem a palavra, então conheça a verdade. Conheça Cristo agindo por trás de tudo isso. Veja a essência da raiz, que é através da salvação, que é Cristo transformando você. Então a opressão do pecado, ela não permanece. As limitações mortais, ela não permanece quando Cristo toma o controle da história. Então, se você está debaixo dessa verdade, se você está crendo nesta verdade que é Cristo Jesus, então não temas. Respira fundo, vai dar certo mais uma vez, vai dar certo sim. Se você conheceu a verdade, então não se aparte dela e que nessa noite a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida em nome de Jesus.